e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui de novo. Quem esteve ontem, eu estive aqui com o Boff, né? E agora estou aqui com Carla e Paulo Scott, grandes colegas, escritores. E é um prazer estar com eles. Eu gosto sempre de apresentar um pouquinho mais, né? Porque é isso, né? Eu acho que a gente precisa relembrar as trajetórias, firmar de onde as pessoas vêm. Então, a Carla, ela tem, né, o Tudo é Rio, de 2014, tem a Natureza da Mordida, de 2018, e o Véspera, de 2021. É jornalista e publicitária, com pós-graduação em marketing, e é uma artista plástica de primeira linha, onde já se viu isso. Não, pintou 40 quadros, eu fiquei chocada com esse número durante a escrita do... Natureza da Mordida. 40 quadros, gente. Pensa nisso. Paulo Scott começou pela poesia em 2001, com histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos e atenuar os sofrimentos dos monstros. Ave Maria, aqui. É formado em Direito, professor de Direito, né? E depois foi para o conto, não é? E tem o romance Marrom e Amarelo e vários outros, é muito premiado. E aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Se vocês fossem resumir a obra de vocês em 2 palavras, quais seriam? Valendo. Por favor. Começamos com perguntas difíceis. Busca e estranheza. Busca e estranheza. Disserte, depois. Intensidade e inquietação. Ótimo. Olha que começo inquietante. Estranho, né? Bom, gente, você é publicitária, é jornalista, Paula é do Direito, eu sou jornalista. Ou seja, a palavra é a nossa matéria-prima. A palavra e a contação de história. Eu queria saber de vocês aonde, nesses fazeres profissionais, está a ficção. Aonde está a contação de histórias na publicidade, no jornalismo, e aonde está a contação de histórias no direito. Vamos começar com a Carla. Tá. Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Afonso, pelo convite. Então, eu acho que na publicidade a gente o tempo inteiro trabalha com contar histórias, né? E no jornalismo também, né? Toda vez que a gente conta uma história, a gente está revelando um pouco da gente mesmo, não é? Véspera terminava com essa frase: imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. E eu acho que hoje a gente está com essa palavra aí, né, das narrativas, está vindo para a mesa essa ideia de que toda história é um recorte, né? É alguém falando de uma perspectiva, de um lugar, para pessoas com escutas que sempre também vão estar atravessadas pelas histórias.
Então, eu acho que a ficção ela está um pouco em todo lugar, né? É isso, Paulo. Não, que lindo, perfeito. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma felicidade estar aqui, nesse lugar tão lindo, num momento tão difícil, conturbado no mundo, em que uma horizontalidade do caos tirou de nós todas as referências éticas imediatas. Eu imagino que um espaço como esse e um evento como esse é muito. E faz diferença. Então, queria agradecer a Afonso Borges, Tom Farias, Sérgio Abranches, todas as pessoas que estão fazendo as mediações, estão trabalhando aqui para a gente ter esse evento tão bonito, a todas e todos vocês que vieram aqui, porque isso aqui significa muito, gente. Não posso deixar de referir a minha alegria, minha admiração e meu amor por Conceição Evaristo. Conceição, muito obrigado. Conceição Evaristo. E Ana Maria Machado, que não está aqui, mas estava. Porque são mulheres que ensinam esse país, né? O que há de errado nesse país está muito relacionado a uma ambição invasora, uma ambição que se afirma ética, moral, redentora, harmônica. E essas mulheres, elas nos mostram com a sua obra, com as suas falas, que tudo isso está errado, está muito errado. Então, para fechar isso, esse momento, né, que eu preciso demarcar dessa forma, uma honra estar com Carla aqui, né, essa pessoa incrível, essa mulher inteligentíssima, e uma honra estar com a minha amiga, né, grande escritora, e provando mais uma vez, né, o tamanho da sua generosidade, mediando essa mesa, né, você que, poxa vida, das maiores escritoras que esse país já produziu. Eu diria que essa linguagem, ela inicia no momento de intimidade e de generosidade a que nós, todas e todos, estamos, de alguma forma, né, participantes. E aí eu penso que o que me traz aqui, me autoriza a estar aqui, é o fato de eu ser, no fundo, um leitor, né? É estar segurando esse livro, é compreender que a literatura, sobretudo quando ela se confronta com o direito, ela é um enxergar além. O direito ele impõe limites e a literatura ela rompe esses limites. Ela tem uma linguagem que faz a linguagem do direito parecer quase uma linguagem infantil, uma linguagem tacanha, obtusa, porque projeta variações e complexidades e alteridades que é justamente o que o direito quer eliminar. Então, eu imagino que, de alguma maneira, a literatura, a linguagem literária e a linguagem do direito, hoje, elas convivem da seguinte forma. Eu que sou do direito. O direito e a política, neste momento, no Brasil e no mundo, eles são linguagens incapazes de afirmar uma ética, uma razoabilidade, uma composição de argumentos e esperanças, né, que faça sentido e integre pessoas, que acabe com uma hierarquia colonial que dizimou Índia,
dizimou África, dizimou América. Nunca esqueçamos, né? Mussolini, Hitler, principalmente Hitler, ele tinha um fascínio absurdo pelos ingleses. Ele amava as histórias de bang bang norte-americana em que os indígenas eram massacrados a rodo. E aquilo ainda entrava numa outra... Então, eu lhes diria justo isso, assim, né? O direito e a literatura no Brasil, sobretudo quando eu considerar o direito pela ótica, pela lente da literatura, ele é uma urgência. E eu espero que, em algum momento, as pessoas que têm o poder de vida e morte nesse país percebam que a sua linguagem é uma linguagem insuficiente e passem a prestar um pouco mais de atenção na arte. Eu vou fazer a minha autodescrição, que eu não fiz no início, porque ela se conecta com a pergunta que eu vou fazer. E aí, quando vocês forem responder, vocês também façam a autodescrição de vocês. Eu sou uma mulher negra, uso dreads, estou com um rabinho de cavalo preso, estou com uma blusa preta, uma calça creme e com acessórios dourados. Mas o que os olhos não podem ver? Os olhos não podem ver que eu sou uma menina que estudou em muitos colégios em que eu era a única aluna negra da escola. O que os olhos não podem ver é que eu perdi a minha mãe de um ataque cardíaco fulminante quando eu tinha 19 anos. O que os olhos não podem ver é que isso afeta tudo o que eu escrevo, muito mais do que essa autodescrição que eu disse para vocês. Talvez o fato de eu, uma mulher negra, porque a minha pele vem antes, inclusive, do fato de eu ser mulher. A minha cor chega na frente, aonde eu vá. E eu já fui a muitos lugares. Como jornalista esportiva, eu já fui a 32 países. E não houve um lugar em que isso não fosse uma verdade, em que essa cor não chegasse primeiro. Então, quando eu mergulhei na literatura, eu estou lá, de alguma forma, mesmo que seja ficção, né? Tudo historinha inventada, mas, de alguma forma, eu estou ali. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: aonde vocês estão dentro do que vocês escrevem, mesmo sendo ficção? Bom, eu sou uma mulher branca, extremamente... Bom, primeiro vou fazer minha descrição, já ia entrar para a segunda parte, mas eu sou uma mulher branca, estou vestido com um conjunto branco, tenho o cabelo anelado. Já me disseram que, em alguns lugares, as pessoas não falam anelado. Em Minas, a gente fala anelado. Então, eu tenho um cabelo cacheado, tenho os olhos claros, estou com uma sandália. É isso. Mas eu estava dizendo sobre ser uma mulher branca extremamente privilegiada. Eu sou filha de um intelectual que foi um homem muito... Ele foi religioso, então, naquela época, a formação religiosa era uma formação muito consistente, era um homem que falava muitos idiomas, que conhecia música, e que se casou com a minha mãe, que mal tinha o ensino fundamental. Ele era, sobretudo, um matemático, e minha mãe era uma mulher que praticamente não teve estudo. Desde muito cedo, essa equação aí, razão e emoção e sensibilidade, era uma coisa que veio para as minhas questões, né? E eu fiz matemática por um tempo, depois larguei, fui para a música, aprendi a gostar da palavra através da música, tocando, cantando, compondo, e
E só mais tarde, quando eu larguei a matemática, fui para a comunicação, e aí eu me tornei uma publicitária. A coisa mais significativa que eu venho entendendo desse lugar de privilégio é que eu nunca ouvi na minha casa coisas do tipo: você não pode fazer isso porque você é mulher. Eu nunca ouvi isso. Eu quis estudar música, estudei, quis estudar pintura, estudei, quis fazer teatro um pouco, fiz. Então, assim, não teve uma fala de que eu não pudesse ser alguma coisa. Então, quando fui escolher minha profissão, eu criei, junto com 2 outras amigas, uma agência de comunicação num ambiente que era extremamente masculino. E essa agência vai completar 37 anos. Se tornou uma agência importante, respeitada, e ela vai... nessa agência eu fazia direção de criação, ainda faço, mas hoje já tem uma turma lá que está ocupando esse espaço. Bom, eu tenho uma questão que me move na literatura e que eu acho que conversa com a sua pergunta, Eliana, que é uma certa inquietação, um certo assombro com a condição humana. Qualquer humano, seja ele de qual lugar ele estiver, ele lida com a finitude, ele lida com a angústia, ele lida com não saber o que vai acontecer, com não... Né, e isso é uma coisa que me afeta muito. Ver um mundo com tanta impotência, né, com tanta dificuldade de atuar. Hoje a gente tem, em tempo real, notícias do mundo inteiro, em lugares que a gente não pode fazer nada concretamente. É um sentimento muito forte de impotência. E eu acho que a literatura me ajuda a encaminhar essa angústia, como eu acho que é sempre este o papel da linguagem. Né? Eu estava vendo aqui a abertura deste festival, e o Gustavo estava falando: a alma sente. E eu queria dizer que eu tenho uma visão que é o corpo que sente. Né? Na biologia, em função desse meu interesse em relação à razão e emoção, a biologia diz que a emoção é uma disponibilidade corpórea. É o que esse corpo sente, é a nossa paisagem interna. E a razão é a busca de coerência para esse corpo, porque esse corpo ele quer continuar vivo, ele quer encontrar um estado de regularidade, ele quer encontrar um equilíbrio. E esse corpo ele vai atrás disso. Se a gente comer açúcar, a gente vai produzir insulina, sem perguntar para o corpo, sem que o corpo nos pergunte se a gente quer, se a gente autoriza. Ele vai fazer isso, porque é um corpo determinado a existir. E a razão é a busca de coerência para esse corpo na linguagem. Então, eu acho que todos nós que escrevemos, todos nós, a gente leva esse corpo para o que a gente faz. É a partir das vivências desse corpo que a gente pensa. Então, eu, que já fui uma pessoa da matemática, né, que já tive perto desse pensamento cartesiano, penso, logo existo, hoje a minha frase é sinto, logo penso. Se a gente quer impedir as pessoas de pensar, a gente aprisiona o corpo delas. A gente diz que elas não podem ter o corpo que elas têm. A gente aprisiona esse corpo, que ele não pode ter a sexualidade que ele tem. Então, quando a gente aprisiona o corpo, quando a gente aprisiona a emoção, é que a gente impede a nossa capacidade de pensar e de elaborar e de resistir. Né?
Então, acho que é sobre isso a minha... Alô? Concordo quando a Carla fala em angústia, Carla, porque o processo de escrita ele é alimentado, né? Ele tem como combustível, né, esse sentimento, esse estado. Ele também tem o medo, tem outras questões, mas a angústia, ela, de alguma maneira, ela se pulveriza, né? E ela alimenta essa busca. Questão da descrição, eu acho que eu vou pular ela. Leiam esse livro que vocês vão entender melhor. Mas não, vamos lá. Eu sou um homem negro, de pele clara, de fenótipo que no Brasil, esse caramelo aqui, né? E esse fenótipo é branco, né? Quando entre os brancos esse fenótipo não é branco, né? E tenho 1,82 m, estou vestindo um tênis preto e branco, uma calça jeans, uma camisa social azul, e estou com óculos e sem óculos, tirando e botando. O que está por trás desse homem que aqui se apresenta? Tem uma família negra, tem uma parte dessa família indígena, tem uma parte dessa família portuguesa, tem uma parte dessa família espanhola. E tem o meu nome, né? Meu sobrenome, que é uma coisa perdida, um homem que veio da fronteira, casou com uma mulher negra, teve um monte de filhotes mestiços, né? O meu avô é um desses filhotes, e a história se perde aí. Sou de uma família... Meu pai é um homem negro, de pele marrom, avermelhada. E a minha família é uma família... E a mãe tem a minha cor, né? E o pai dela tem sangue negro, indígena e italiano. O meu avô é totalmente indígena, assim. E o meu tio também, o tio Bira, que já faleceu, né? A mãe é Iara, né? E o meu avô é Ubirajá, e o irmão da minha mãe, Ubirajara. É uma composição de esforços que me trouxe aqui, né? Quando a extrema-direita fala em família, da forma como fala, não é um argumento a ser desdenhado, porque a família nos trouxe aqui. Essa é uma coisa importante. Não dá para ficar numa chave, sabe, de rebeldia circunstancial e dizer que esse apego ao argumento simplesmente, ainda mais quando ele é usado como uma espécie de proposição de escudo contra o medo, né? O medo que é minado pelo próprio argumento fascista, né? Usa a família. Porque a família é uma coisa importante, de fato, né? Eu não estaria aqui e não estaria falando, né, aqui se não fosse o esforço de pessoas que incutiram em mim uma percepção, né, do Brasil e do mundo e da vida, que não é a percepção hegemônica nesse país. Eu sou neto de uma mulher Ialorixá do Batuque, né, a mãe da mãe, e ela me dizia algumas coisas que só adulto eu fui entender. A minha mãe foi mais clara, ela foi mais objetiva comigo e com meu irmão. Quando ela percebeu que tinha um filhote retinto, né, porque o Dé ele tem a pele marrom escura, e um filhote que era branco, né, de pele e cabelo castanho muito claro, né, imediatamente ela disse: nós somos uma família negra, né?
E a minha mãe, diferente do pai, talvez porque o homem negro ele sofra tanto que o pai não quer falar disso, né? É a mãe que fala. Então, essa pessoa que está aqui é uma pessoa que permanece perplexo, né, diante desse apagamento, né, de uma herança que é fundamental para que a gente chegue a algum lugar como país, que é a nossa herança indígena, a nossa herança negra, né, as nossas heranças que não são exclusivamente, né, a da caravela, a do navio tumbeiro, a do cristianismo, né, do catolicismo, que oprime, que não deixa espaço, que sustenta empresas, não é, e exploração. O nome do nosso país é Brasil, né, e brasileiro é aquele que veio para cá para explorar, para saquear. E o que me deixa perplexo é que isso se normaliza de uma maneira absolutamente brutal e perversa no nosso país. Nós achamos isso da polícia matar a quantidade de meninos negros que mata diariamente, né, em certos lugares uma pessoa retinta não poder entrar e ficar de boa, né, achamos isso normal. E eu, como um homem mestiço, negro, de pele clara, eu sei o quanto assumir e perceber esse lugar é importante, porque as pessoas negras de pele mais clara, elas têm um espaço para respirar que as pessoas negras retintas não têm. E elas precisam entender que não é porque tem uma branquitude, né, colonialista, dizendo, vem cá, tu é dos nossos, fica comigo, né, porque, por razões econômicas, né, é questão pragmática, né? Se eu disser que eu sou branco, eu vou ter um mundo melhor para mim, né? Por que eu vou dizer que eu sou de uma família negra, né? Isso é uma armadilha perversa. E esse espaço de entre-lugar, ele deveria ser usado de outra forma. E não é de graça, eu lhes digo, que... Eu vou parar de falar em teoria. Eu vou falar de um grande amigo meu, Mário Medeiros, né? Professor da Unicamp, retinto, mas essa conversa não é exatamente que eu tive com o Mário, foi com outro amigo meu retinto, um empresário. E eu disse para ele, meu caro, tem uma coisa que é muito cruel. Você é um homem retinto, é um homem com dinheiro, é um homem que não abaixa a cabeça para branco. Mas tem uma coisa que você precisa escutar quando eu falo. Porque a minha passabilidade me traz um diagnóstico da maldade dessa hierarquia cromática no Brasil que você, infelizmente, jamais terá. Porque quando você entra num ambiente, o ambiente muda na mesma hora. Ou vai ser para te rejeitar, ou vai ser, né, para dizer, pô, sou aqui de um homem retinto, enfim, né, uma pessoa letrada, com discurso. Né, ele muda querendo criar um outro cenário. Então, essa percepção que Muniz Sodré chama de forma social escravista, levando ao que Silvio Almeida chama de racismo estrutural, né, levantando a régua para outro patamar, é uma coisa muito séria e muito perversa que afeta, inclusive, as pessoas negras. Né? Então, esse volume de linguagem e de discurso, ele está, sim, no livro de qualquer escritor, independente da cor da pele, que questiona. Porque é o exercício que nos querem tirar. A elite e os fascistas sabem que isso aqui é importante. Os fascistas atacam e temem, mas eles sabem que isso aqui é importante. E eu reforço. Isso aqui é encontro. E isso aqui é solução. Não é brincadeira. Não é lazer. Uau! O que rende uma autodescrição, minha gente. O que rende uma autodescrição. E essa provocação, eu acho que é muito interessante para que cada um e cada uma de nós façamos diante do espelho. Quem sou eu por trás do que eu estou vendo?
E cada vez que você aprofundar essa resposta, você vai encontrar outras pessoas dentro de você mesma. Essas obras, né, tanto da Carla quanto do Paulo, minhas, ou da Conceição, enfim, de todos e todas que estão aqui, que produzem literatura, em algum lugar existe a dor. Porque sem dor não tem enredo. Se for todo mundo no domingo no parque, num piquenique feliz, não tem enredo, não tem curva de personagem, não tem curva de aprendizado, não tem. E num país complexo como esse que Paulo acabou de descrever, ninguém veio aqui a passeio, né? Ninguém. Nem nós, nem vocês que estão aí. Ninguém veio a passeio, ou não deveria vir. Então, baseado nisso, o que eu queria perguntar é como tratar a dor, como tratar toda essa complexidade sem outra vez revitimizar, sem revitimizar quem já sofreu. Porque, veja, quando você coloca uma violência doméstica, uma mulher que sofre uma violência doméstica, ou uma pessoa escravizada que sofre uma tortura, a gente está expondo essa pessoa para um público muito maior do que originalmente ela teria se aquilo fosse verdade. Né? Vamos imaginar um escravizado no século XVIII e o cara está no Pelourinho. Quem estava assistindo ali? 100 pessoas? Mas se eu botar isso num livro hoje, e se esse livro virar audiovisual, 5 milhões de pessoas veem esse homem ser açoitado. Então, como fazer isso? Como falar desta dor, dessas dores todas, seja da violência contra a mulher, seja das violências racistas, sejam qualquer dor, sem estimular o sadismo que elas provocam? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que falar do espaço de liberdade da arte. Acho que esse primeiro é uma coisa que tem que ser colocada. Um romance, por exemplo, eu vou citar uma fala do Milan Kundera. Ele fala: o romance ele não examina a realidade, ele examina a existência. A existência ela não é o que aconteceu, ela está no campo das possibilidades, né? Então, das possibilidades humanas, né? O que os homens podem se tornar? O que os homens são capazes? É sobre isso que a literatura precisa estar aberta para todas as possibilidades. As possibilidades essas possibilidades são exploradas por uma pessoa. Não é? Eu vou ali, na hora que estou escrevendo, meu processo criativo, sou eu e o papel, eu e a minha adesão, eu e o meu universo de possibilidades. Né? Não pode se tornar uma obrigação de acerto social, não é um manual de boas condutas, a literatura não é este lugar. É um lugar de liberdade de quem faz, e faz uma história particular. Aquela história que não quer dizer que é o real, que é o melhor, que é a melhor solução, que é o que deveria ser feito. E é aí que vem a riqueza, porque ela se torna uma ocasião de que a gente pense sobre aquelas questões. Então, toda a arte é maravilhosa, não porque ela tem obrigação de ser maravilhosa, mas porque ela se torna uma ocasião para a gente exercitar, né, as nossas sombras, as nossas limitações, para a gente tentar compreender um pouquinho como é que as nossas potências de bem e de mal vão se articulando, não é? Como é que a gente vai lidando com essa sociedade imperfeita, né, horrorosa em muitos lugares, não é? Mas que tem também coisas maravilhosas, tem possibilidades maravilhosas, porque senão a gente vai ficar diante só do culto à impotência, do culto ao que foi feito e não ao que pode vir a ser feito, não é? Então, eu acho que
a gente está num momento muito, muito importante da nossa história, não é? A gente tem aí tantas questões. Primeiro, a gente, com lugares com mais, lugares com menos, mas a gente está com momentos preciosos de alteração de consciência. Não é? Está lento, nossa, muito mais lento do que deveria, muito desigual, nem em todo lugar. Tem lugares que está mais, tem lugares que está menos, mas nós estamos vivendo um momento rico de alteração de consciência. Não é? E eu acho que a arte, em especial a literatura, fazem parte deste volume de coisas que estão indo para a mesa, para as pautas, para as conversas. Eu tenho participado de inúmeros clubes de leitura, onde a gente está conversando sobre violência de gênero, sexualidade, crença, né, liberdade de crença, racismo, direito à sexualidade de cada um, à liberdade dos corpos. Né? Então, eu acho que isso são ocasiões preciosas para a gente ressignificar a nossa história, não é? Ressignificar as nossas possibilidades, repensar como é que a gente... por que a gente está produzindo uma sociedade tão desigual, tão perversa, tão brutal, e a gente assumir que somos nós que fazemos isso. Somos todos nós, não tem nenhum invasor extraterrestre vindo aqui fazer isso. Não é? Isso é da ordem do humano, isso não é da ordem dos monstros. Né? Eu tenho um texto que diz assim, quando eu escrevo porque homens batem em mulheres há séculos. Não é? Quando querem chamá-los de monstros, eu digo, homens, porque contra monstros eu nada posso. Não é? Agora, eu, como mãe, eu posso criar um filho olhando para esse lugar. Eu posso criar um filho... Isso que a gente está falando, Paulo, seu livro me impressionou demais, me encantou demais, porque a questão inicial, mesmo que seja uma grande questão social, o Paulo teve a maravilha de colocar isso ali no núcleo primeiro, na família. Então, é uma família negra que nasce, que tem um filho preto retinto e um filho preto com a pele clara. Isso está posto ali no núcleo familiar. As experiências desses dois irmãos serão completamente diferentes. Isso me fascina, me pega de um jeito assim muito forte, porque é lá, naquele primeiro lugar, e a minha literatura ela é completamente atravessada por esse interesse, desse primeiro lugar, desse núcleo familiar, onde a gente vai ter as primeiras noções civilizatórias, onde a gente vai começar a ouvir como é isso, como lidar com isso ali fora, como transitar. E é muito bonito, assim, no seu livro, a mãe, o pai, a maneira como você faz isso do lugar de cada um ali naquela história, né? Como você deixa cada um colocar a sua posição ali, colocar a maneira como ele se articulou e como ele deu conta de lidar com esse real. Não é? Com esse real, é esse o meu real. Não é? Então, assim, como que, na minha visão, para que a gente seja capaz de revisitar a dor, é preciso, primeiro, entender que, para além de todas os nossos desafios enquanto sociedade, as injustiças, as histórias, a velocidade, nós também
temos a nossa camada como indivíduo. E é nessa camada que a gente lida com impotências gigantescas, sabe? Então, assim, isso me comove muito. Aquele indivíduo ali que vive essa história e que precisa, de alguma maneira, seguir, seja qual for a história dele. Estou aqui para provocar, hein? Gente, vocês não têm ideia o quanto é jogar gasolina no fogo, deixar eu e a Eliane num palco. Tá? É que a gente está se controlando aqui. Isso que Carla fala, eu concordo 100% com ela. Tá? Eu quero contar 2 histórias. Quando, uma vez eu fui chamado na UNB, Carla, para falar desse livro, eu comecei dizendo assim, a minha preocupação, eu que venho de uma família, né, de bons contadores de história, e que livro era só livro técnico para estudar e prosperar na vida, não tinha literatura em casa. Mas a mãe foi comprando algumas coisas, enfim, né, foi nos estimulando da maneira que ela pode. O importante para mim é contar boas histórias. Eu não estou preocupado em resolver o país, entende? Em colocar o meu livro como uma arma numa luta, sabe, que vai tornar o país melhor. Essa não é a minha preocupação. E eu me lembro, assim, quando eu falei isso para aqueles estudantes, a cara de decepção deles, assim, sabe? Não é possível que o Paulo Scott me fez vir até aqui porque ele escreveu esse livro para dizer isso, né? E aí, o meu argumento é o seguinte: a magia e a força está na leitura, sabe? É o que a pessoa que vai receber aquela obra de arte, aquela escrita, vai fazer com aquilo que ela estava lendo. No Solitária, bom, a Água de Barrela bugou minha cabeça, assim, sabe? Eu fiquei apaixonado, né? Você me deu de presente, eu li, falei, caramba, olha o que essa mulher está fazendo, né? Mas, e aí, recentemente, no Solitária, eu que fico discutindo essa questão ética, né? E eu dou aula quem sou para dar aula, né? Mas eu converso com juízes, promotores, né? Porque eu trabalho direito e literatura, né? Sobre esse viés da ética, né? Da busca de um vetor ético. Eu ficava pensando, poxa, que coisa mais maravilhosa aquele momento que você fala do trem, sabe? Tá o bandido, tá o policial, as pessoas cansadas, né? Tem aquela da dor, sabe? Caramba, que livro de filosofia, que livro de sociologia, que livro de história vai chegar no lugar que você chegou, entende? Então, quando eu leio Ponciá Vicêncio, né, que eu fico dando... Eu ganho muito dinheiro com Ponciá Vicêncio. Eu preciso dizer isso, Evaristo, que eu fico dando palestras, né, as pessoas, que incrível, né? Poxa, é um manual, sabe, desse movimento, dessa existência, né? Dessas contradições, dessas complexidades. Quando o irmão dela chega lá e vê um policial fardado, com poder de opressão, ele fica estarrecido com aquela possibilidade, né? E quando eu leio aqui, Carla Madeira, essas 2 linhas, a descida até o lugar onde somos capazes de tudo, é, por vezes, um desmoronamento lento, misturado à banalidade dos dias, ou abrupta avalanche. Eu parei de ler e fiquei pensando, entende? Porque a magia está nesse encontro, né? Se você faz uma escrita potente, essa escrita ecoará, né? Eu acho quase covarde, principalmente para pessoas de certo enquadramento, né, elas dizerem assim, minha literatura é uma literatura comprometida com a missão de mudar o mundo. Às vezes, depende de quem fala. Também, né? Pretencioso. Sabe, eu falei assim, mas caramba, você quer endosso por esse argumento? Sério? Né, que você tem esse grau de pretensão? E é um debate que eu tenho com quem eu aprendo muito, né, porque quando eu faço mesa com ela, em algum momento vai virar a Bordoada com a Cidinha da Silva.
E a Cidinha, Paulo, você é a pessoa que mais me estimula a contar histórias, eu sou muito grata, coisa e tal, mas tem um negócio que eu enxergo que não me tira, entendeu? Essa gana, sabe? De trabalhar a partir dessa realidade e apresentar essa perspectiva. Então, é isso que a Carla coloca, é tudo muito complicado, né? O importante é que, de alguma maneira, como diz o Levinas que diz, inclusive, que a literatura é perigosa porque a literatura é uma intermediação, né? Ela, muitas vezes, ela aplaca, para usar o termo que a Carla usou, a angústia e a urgência de olhar no olho do outro. Eu nunca vou me esquecer, quando eu li Sartre, A Náusea, que foi redentor para mim, porque até se olhar no espelho é difícil, né? Quem dirá, vocês são juízes e promotores, etc., né? Esse peso que vocês já carregam em busca da justiça, né? que é olhar no olho do outro essa dor. Seguindo o que o Levinas disse, né, mas pegando um pouco isso, essa dor, eu acho que ela recebe uma companhia pela literatura. Porque, de alguma maneira, a alteridade que o Todorov fala, né, que a literatura possibilita, de a gente entrar na pele do outro e passar, a partir dessa leitura, se sentir um estrangeiro dentro da própria inércia, do próprio conforto, isso é fundamental. Porque o diálogo e o enxergar o outro e a própria democracia nunca será confortável. Nunca será confortável. E a gente precisa entender isso. Por isso, a literatura. Gente, vou correr, 10 minutos. Já me levantaram a plaquinha, mas eu tinha tanta coisa para perguntar. E é um pouco fora, mas é dentro disso tudo aí, que é o seguinte: mercado literário. A gente tem hoje, né, alguns autores, algumas autoras. Carla Madeira é uma best-seller inconteste, está aí nas listas, né? E Itamar, pessoas que passaram aqui, Paulo, finalista de Jabuti, enfim, a gente tem um mercado literário que é um pouco sedutor. É como dizem os jovens, né? Quem vê close não vê corre, né? Então, há um desejo de uma entrada nesse mercado, às vezes pelo que ele proporciona, principalmente com o advento das redes sociais, de visibilidade, de reconhecimento, de, enfim, um certo status, né? Mas existe um mercado literário ávido por muita coisa, e muita gente produzindo literatura, e muita gente escrevendo, que é um cenário novo também. Eu acho que o Brasil nunca tanta gente escreveu e nunca tanta gente publicou. O que vocês observam desse presente, principalmente o que vocês projetam para o futuro desse mercado literário? Vamos tentar ser sucinto, porque, né? Fiz a pergunta difícil. Nossa, postei e saí correndo. Eu não sei se eu sei fazer essa predição. Assim, eu acho que eu posso oferecer um desejo, mais do que uma... Estou vendo essa movimentação. É interessante, porque parecem duas coisas um pouco diferentes, né? Que é o processo do autor, é o processo de escrever e o processo de acontecer, né? E, por algum motivo, essas coisas nem sempre são alinhadas. Quer dizer, você tem excelentes livros que não aconteceram, você tem livros que aconteceram e que isso não é medida de qualidade, né, do livro. Então, é sempre uma coisa assim que a gente não sabe direito, não tem controle de por que um livro acontece. A gente estava conversando hoje, eu e o Paulo, e a Morgana, e o Zinho, meu marido, e a gente estava conversando sobre isso, assim, né? Por que faz um livro acontecer? Né? É claro que você tem toda uma questão mercadológica de um livro ser produzido por uma editora,
que trabalhe bem esse livro. Trabalhar bem um livro significa distribuí-lo bem, trabalhar os livreiros para que os livreiros possam ajudar na curadoria, porque são tantos livros quando você entra num lugar e a gente sempre tem a dúvida: o que eu escolho, né? Como é que eu escolho diante de tanta coisa? Então, você tem esse lado do mercado que pode impedir um livro de acontecer, mas ele não garante que um livro aconteça, né? Então, assim, o livro, para acontecer de verdade, ele precisa acontecer dentro do leitor. E, para ele acontecer dentro do leitor, eu tenho uma frase que diz assim: o que me abre para o novo anda comigo há muito tempo. Né? Tem alguma coisa que está dentro da gente e que, de alguma maneira, é como se o livro juntasse. A gente tem aquela sensação de que juntou alguma coisa. Por um segundo, como disse Cecília Meirelles, minha vida está completa. Né? Por um segundo, alguma coisa ali fez sentido, e é aquela sensação de alinhamento que a gente experimenta quando alguma coisa faz sentido. Então, o meu desejo é que as pessoas que querem escrever, escrevam com adesão, escrevam inteiras naquele movimento de escrita, e que o mercado crie oportunidades organizadas, sistematizadas, de abrir as portas para as pessoas novas, né? Que a gente invente muitas maneiras de trazer para o cenário novos leitores, novos livros de autores já conhecidos. É um desejo. Gente, o mercado é o mercado, certo? É isso que a Carla falou. São momentos muito diferentes. Eu vejo muita ansiedade, né? Porque nós queremos ser lidos, né? E convivendo com a nova geração que vem chegando, tem essa pressa de acontecer, ser celebrado, ser lido. Isso é tudo muito legítimo, mas isso não pode atrapalhar o que é importante para você, né? E é o que eu digo: abrace o seu monstro e aprenda a amar os seus defeitos, porque muitas vezes são eles que vão trazer para você a voz, né, da escritora, do escritor que você precisa ter, a singularidade que você precisa ter. Quando eu contratei o Habitante Irreal, que ainda é o meu livro mais premiado, mais traduzido, né? Porque as traduções do Marrom Amarelo estão todas atrasadas, é impressionante, né? E mais estudado academicamente, eu contratei ele numa época em que, para vocês terem uma ideia, quando eu contratei ele, os meus editores me disseram assim: sério, que você vai fazer um livro sobre indígenas? E uma mulher indígena, uma adolescente indígena, e você vai falar da política contemporânea? Sério? Mas quem é que faz isso? Eu falei: não, é isso que eu quero escrever. Passa-se um tempo, eu lanço Habitante Irreal, já estava num momento ali, né, e você não consegue, né, do ponto de vista do mercado, né, admitir um livro que não fale do contexto social, da política, etc. Então, cara, faça o que você tem que fazer. Entendeu? O Marrom e Amarelo que eu contratei em 2005. Né? Eu disse: cara, eu preciso falar dessa questão, né, do pardo, da negritude, da branquitude, dentro de uma família. Né? Essa não é a minha família, certo? Mas tem muita coisa que eu falo aqui que é de uma realidade que eu vivo. Né? E as pessoas assim: poxa, que legal, né? Tá faltando isso mesmo. Isso em 2005, né? Eu, como sou uma tartaruga, o livro só foi lançado... Desculpa, gente, tô perdidão. Foi em 2011, tá? O livro só sai em 2019, né? Tanto que os editores ficavam dizendo: e aí, Scott, quando é que fica pronto o teu livro sobre o racismo? Porque é isso, mas eu dizia: calma, sabe? Eu vou chegar lá.
E é isso. Pegue essa pazinha que você acha que todo mundo, qualquer um de nós tem um grande livro, sabe, disso que você falou, né? Aguardando para sair. Você acha que esse é o caminho? Né? Se você tem bunda para ficar sentado horas, dias, semanas, né, na frente do computador, né? Conte a sua história, porque pegar essa pazinha e ficar cavando no mesmo lugar, sabe, chegando à profundidade, é isso que conta, é isso que fica, não é a Conceição. Bem, pessoal, chegou a hora do programa terminar. Últimas palavras, Carla, últimas palavras, Scott. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Para mim foi muito legal estar aqui com a Eliana, com o Paulo, com vocês. A literatura foi uma grande surpresa assim, para mim, esse acontecimento muito despretensioso, não sabia que me levaria a essa aventura que tem sido de uma riqueza assim, que eu agradeço todos os dias. Obrigada. Eu fico meio chateado quando as pessoas dizem, né, essa literatura é autoajuda. Caramba, literatura foi super autoajuda para mim, entende? Para uma criança que até os 11 anos era completamente gaga, não conseguia falar nada, sabe? Se eu não desenvolvesse, se não fosse a companhia que eu já tinha dos livros desde a infância, né, pela minha timidez brutal, e se não fosse o amor, né, que eu descobri pelas palavras lendo, talvez eu nunca tivesse saído da gagueira, né, porque não daquela coisa mais crítica, né. Eu vejo o sofrimento das pessoas que são gagas, como eu era quando criança, é muito desesperador. Você não conseguir falar uma palavra, sabe, é muito, muito desesperador. Então, que seja autoajuda, que nos leve às outras pessoas. Isso não pode ter nada mais maravilhoso, né. Obrigado.